Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. O tema de hoje é Genealogia e Espionagem no Reino de Portugal. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas e ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Então pessoal, no tema de hoje vamos falar sobre genealogia e espionagem no Reino de Portugal, com foco na saga da família Bicudo, em especial dois membros, Matias Bicudo, irmão de Antônio Bicudo, e o tio de Antônio Bicudo, Isaac Bicudo. Dentro dessa perspectiva, nós vamos falar então, durante esse vídeo, sobre genealogia dos Bicudo e também sobre espionagem no Reino de Portugal, principalmente focado no século XV, onde estamos a falar de uma das famílias de criptojudeus mais famosos e mais importantes do período da Inquisição, a qual sou descendente, tanto por via paterna quanto por via materna. E sempre me chamou bastante atenção a figura de Matias Bicudo e de Isaac Bicudo. Os primeiros relatos e registros sobre a família Bicudo no Reino de Portugal datam dos séculos XIV e XV, ainda em Portugal continental, onde teriam vivido o trisavô de Antônio Bicudo, de nome Samaia Bicudo. A família teria seguido inicialmente do Alentejo, onde os primeiros da família são descritos, no passado recente, para a região dos Açores, para o arquipélago dos Açores. A família surge lá em meados do século XV para XVI, especificamente na ilha de São Miguel, onde nascem os avós, os pais e o próprio Antônio Bicudo, que vem a ser um dos patriarcas da família Bicudo no Brasil, e que será responsável então pelo surgimento do ramo Bicudo brasileiro, a partir da sua chegada à província de São Vicente e seu estabelecimento na São Paulo do século XVI. Porém, nosso ponto de estudo hoje é a figura do seu irmão, Matias Bicudo, e do seu tio, Isaac Bicudo, e o contexto em que o Reino de Portugal desempenhava como principal potência comercial e uma das principais no âmbito militar, no período que esses atores se envolveram em missões além fronteiras europeias. Pouco se tem de registros sobre os bicudos espiões, ou informantes, como alguns registros os descrevem. Porém, tratam de informações importantes que tentarei aqui descrever da melhor forma possível e apresentar a vocês o que existe referente ao irmão de Antônio Bicudo e ao tio de Antônio Bicudo, respectivamente Matias Bicudo e Isaac Bicudo. Segundo o historiador português Alberto Rodrigues da Silva Tavim, fica evidente que os judeus Matias Bicudo e seu tio Isaac Bicudo estavam a serviço do embaixador de Roma, citando que Matias Bicudo e Isaac Bicudo serviram como informantes, atuando tanto no Egito quanto na Síria. Abre aspas. Outra de suas missões esteve relacionada com os judeus Bicudo, recrutados como informadores por Lourenço Pires de Távora, enquanto embaixador de Roma, a partir de 1559. Isaac atuava em Alepo e o sobrinho Matias no Cairo.
Deste ponto, podemos verificar que os dois estiveram em missões entre Oriente Médio e Norte de África e que isso trazia relevante papel de importância da família e também de seu conhecimento sobre a região. Como podemos analisar na obra Diplomacia e Espionagem na Baixa Idade Média Portuguesa, de Duarte Maria Monteiro de Brabo Marinho. Obra em que o autor foca principalmente no século XV. O autor cita a seguinte questão, abre aspas, apesar de não existir um retrato tipo do espião medieval, esta figura emerge com claro destaque naquele período. Trata-se de indivíduos que podiam ser provenientes de vários estratos sociais, sendo que alguns deles exerciam importantes cargos palatinos. Para quem não sabe, o título associado cargo palatino ou conde palatino é um ilustre cargo daquele período. Bom, voltando à citação sobre o artigo relacionado à espionagem no Reino de Portugal, no período da Idade Média, o autor continua sua citação em seja como for, colocando à margem os estratos sociais dos espiões, as autoridades esforçavam-se por mantê-los no anonimato, para melhor se adaptarem às circunstâncias das missões que lhes eram confiadas. Fecha aspas. A partir disso, podemos inferir então a importância dos bicudo com relação à sua posição no Reino de Portugal naquele período. Dando continuidade a este interessante artigo, o autor ainda cita, abre aspas, os espiões designados como internos ou nativos são uma categoria de homens que pertencem ao território visado, mas que servem o oponente. Trata-se de homens que conhecem as terras e os costumes das regiões a serem espiadas, o que se tornava num requisito de primeira ordem. Destes indivíduos era esperado o domínio das línguas, mas também um excelente conhecimento da topografia local. Com base nesse artigo, podemos inferir então que os bicudo tinham um vasto conhecimento não só sobre os costumes e a língua local, como a região do Oriente Médio e Norte da África. Caso contrário, acredito, não estariam destacados nesta região. É importante a gente realizar leituras amplas sobre genealogia, e aqui nesse vídeo eu estou demonstrando como outros artigos que não citam especificamente a família bicudo, mas que citam este ramo de atividade ao qual sabemos pelos registros históricos da genealogia dos bicudos a qual eles estavam envolvidos, e podemos traçar então um perfil dos bicudo, tanto do ponto de vista genealógico, mas também de seu papel de destaque nessas missões no Oriente Médio, também conhecido na Europa como Oriente Próximo. O autor ainda cita sobre o perfil dos informantes naquele período. Abre aspas, era indispensável que os espiões medievais adotassem e se adaptassem a uma identidade social que lhes permitisse circular encobertos, dissimulando assim os seus atributos. Portanto, era frequente os poderes políticos da Idade Média usarem como espiões embaixadores ou outros agentes diplomáticos naturais do reino, agentes duplos, comerciantes, viajantes, oficiais de arma e clérigos. Fecha aspas. Um dos documentos históricos que tratam da relação de Matias Bicudo como informante do Reino de Portugal está nesta carta escrita por ele em outubro de 1589 para Dom Antônio Prior de Crato. Documento com informações diplomáticas relativo ao norte da África e pertencente ao fundo Dom Antônio Prior de Crato e seus descendentes. Esse documento pode ser consultado na Torre do Tombo de forma virtual. Deixarei o link para esse documento na descrição desse vídeo.
Retornando ao artigo sobre espionagem no Reino de Portugal, o autor ainda cita, abre aspas, ao contrário da diplomacia, a espionagem não se tratava de uma prática esporádica. Era uma atividade com um certo grau de profissionalismo e empregue com grande frequência por várias unidades políticas medievais. Como se sabe, as informações coletadas no estrangeiro por parte dos emissários pertencentes ou não à comitiva de uma embaixada eram imprescindíveis. E na conclusão o autor cita, tendo em conta tanto os textos cronísticos como a documentação avulsa que compulsamos para este estudo sobre o contributo da espionagem para a atividade diplomática do Portugal do século XV, foi possível chamar a atenção para algumas situações que até este momento não têm grande acolhimento na produção historiográfica. Quem tiver interesse e quiser ler mais sobre esse tema, deixarei também o link para este artigo que nos subsidiou o entendimento sobre serviços de informações no período do século XV, para que você possa ler e entender um pouco mais sobre o tema. Retornando ao ramo bicudo e ao papel de Matias Bicudo e Isaac Bicudo como informantes no período do século XV e XVI para o Reino de Portugal, podemos inferir a importância deste artigo para que a gente possa analisar o perfil desses dois atores, desses dois membros importantes na genealogia da família Bicudo. Foi fundamental, então, para o entendimento do perfil dos dois, a análise de trabalhos como este que eu apresentei e que traz para nós, então, informações importantes sobre o perfil das pessoas que estavam envolvidas nestas ações e qual o nível de profissionalismo e de conhecimento dessas pessoas. Isso nos traz, então, maior subsídios para que a gente possa continuar as pesquisas e trazer, então, mais luz ao nosso conhecimento sobre o cenário do mundo no século XV e XVI. Ainda um artigo do Boletim Hispânia Judaica, traduzido para o português pelo autor historiador português José Alberto Rodrigues da Silva Tavim, cita sobre o depoimento de Tomé Pegado da Paz antes da Inquisição de Lisboa de 1578 e 1579, e que revelam, entre outros aspectos, a gestão consultiva de Iosef Nassi em relação à Índia. Tomé Pegado da Paz era filho do agente duplo Duarte da Paz, que em Istambul continuou a informar o rei de Portugal das consequências da imigração de novos cristãos para o Império Otomano, transferindo assim a rede de informações de Iosef Nassi. Para esse fim, chamou Istambul em 1552 ou 1553 seu filho Tomé para informar as autoridades portuguesas sobre as intenções do sultão e de Dom Iosef Nassi sobre a Índia e os indianos, e bem como o propósito dos convertidos que passaram a Índia para a terra dos turcos. Mas, 9 meses depois, quando Duarte da Paz morreu, neste mesmo depoimento, Tomé Pegado descreve que levou o serviço de Iosef Nassi. Uma das missões que lhe foram confiadas foi deter Matias Bicudo, um judeu que atua no Cairo em conexão com seu tio Isaac de Alepo. Havia e foram recrutados como espiões por Lourenço Pires de Távora, embaixador português de Roma, a partir de 1559. Deixarei também o link para este artigo na descrição desse vídeo. Bom, no vídeo de hoje tentamos analisar aqui um pouco sobre a história da família Bicudo, em específico nas figuras de Matias Bicudo, Isaac Bicudo e dos serviços de informação no século XV e XVI.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, um abraço.